E aí galera, muito bem, tudo bom com vocês? Bom galera, esse vídeo a pedido de um inscrito meu, um inscrito, um membro de vocês. Ele falou para eu falar sobre estatísticas de stand, eu vou falar nesse vídeo aqui. Além de eu ter que falar alguns detalhes que eu percebi no momento que eu tava fazendo pesquisa para esse vídeo, de que eu tinha esquecido de falar. Mas enfim, bora pro vídeo. O stand ou Sultan é um poder sobrenatural único para Jojo Bizarre Adventures. Geralmente, stands defendem e capacitam seus usuários em uma variedade de formas e, quando reveladas, podem ser representadas por figuras que param perto deles quando apresentam pela primeira vez. O Kana Sultano Skanda está escrito acima de Kanjo e o Ramon, que significa Ramon, fantasmagórico. Marcação de uma relação com a energia corporal de Ramon caracterizado antes. Eu não sei porque eu peguei isso, me pesquisa, mas olha. Mas geralmente, regras gerais do stand. Basicamente, o conceito das regras que regem stand foram resumidas no mangá, na capa do capítulo 189 e uma atualização do capítulo dedicado ao capítulo bônus SBR, capítulo 42,5. Um stand protege seu usuário como um guardião. O stand vende permanentemente o nome pelo usuário, por vezes usado seus poderes em ordens diretas, ao fim de proteger o usuário, por extensão a si mesmo. Uma pessoa só pode ter um stand, embora seus stands podem ter metamorfose, como por exemplo o Ecos do Koichi. A stand é a parte do seu usuário e os danos se refletem aos dois. Geralmente, se a perna de um stand é cortada, o usuário perderá sua perna também. Certos aspectos de alguns stands, que também são aspectos de alguns stands, que, como a armadura do Silver Sheriff, são imunes a esses aspectos, por simplesmente a armadura é uma armadura, não a pele do Silver Sheriff. A stand só pode ser visto por outros usuários de stand. As exceções de stand são vinculadas a objetos físicos, por exemplo, Strange, que basicamente ele é anexado por uma vez para um barco. Quanto mais um stand é de seu usuário, distante do seu usuário, mais fraco torna-se stand de longo alcance. São mais simples no mecanismo. No caso, ele está dizendo que quanto mais fracos são aqueles stands, como por exemplo o stand do tipo fantasma, só que de curto alcance, por exemplo o Star Platinum. Quanto mais distante ele estiver do Jotaro, mais fraco vai ser o poder destrutivo do Star Platinum. Stands são geralmente ligados ao corpo de seu usuário, mas as exceções são abundantes. Wheel of Fortune estão vinculados ao carro, e o Default está sendo ligado à areia, que no caso o Default é o stand do Wig, e ele também, como é mostrado no anime, tipo, o Default não é uma manifestação espiritual do Wig e sim de uma areia. Ou seja, se o Default perder alguma merda, se ele for sofrer dano, o Wig não vai sofrer dano. Porém o Wig morreu.
Como os stands são apenas imagens criadas pela energia, os usuários são capazes de reduzi-los, principalmente para entrar no ar, no corpo do adversário e atacá-los no interior. Ficar pequeno, no entanto, é muito difícil ter um monte de energia. Gasta um monte de energia. A maioria dos stands não tem metas pessoais sobre obedecendo seus mestres. Sem dúvida, os stands que não têm usuários geralmente não vão à loucura, como o Imposter Motorius Blow e Anubis. Alguns stands mostram personalidade, falam com outras pessoas, além de seu mestre, mas a maioria ainda serve ao seu mestre. Sem dúvida, uma exceção, ainda uma regra, pode ser Silver Chariot Riken, porque basicamente no anime o Polnareff é derrotado por Diablo, e o que acontece é que ele vai ter sua alma transferida, ele ativa o Riken com Silver Chariot e acaba tendo sua alma transferida para a tartaruga, o Mr. President, no caso. E na parte 7, Steel Ball Run, suporte e mecanismo mudaram um pouco. Eles não são mais comunes e aparecem na batalha, e aparecendo principalmente depois que eles são indiretamente invocados. Por exemplo, Tusk. O usuário fez atacar em vez ótimo. A isso, eles também aparecem frequentemente menos humanos ou animais. E mais eles parecem conscientes, ocasionalmente até mesmo falar com seus usuários. Por exemplo, Reia, ou até mesmo Spice Girl da Twitch, porque basicamente ela não sabia da existência da Spice Girl. A Spice Girl, de frente a alguns instantes, deu seu próprio nome, que isso faz referência a uma banda de rock dos anos 80. Pra você que não conhecia, E também temos a referência do Wannabe, que no caso é uma música também, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso para Girl. Que droga! Os principais instantes no universo de Jojo não são nomeados após as canoas maiores de Taro, e também deidades egípcias antigas, e muitas vezes atribuídas a alguma semelhança. Perto do final da parte 13 e seguintes, instantes são comumente nomes de artistas musicais, álbuns e música. Estatísticas do stand. As habilidades de um instante são categorizadas por 6 estatísticas: poder destrutivo, velocidade, alcance, durabilidade ou permanência, precisão, potencial de desenvolvimento ou aprendizagem. O poder destrutivo basicamente ele mede a força do stand e tem a capacidade de causar destruição em um determinado período de tempo. Não se limita apenas à força bruta, mas também para suas capacidades combinadas. A velocidade mede a agilidade e desempenho de ataques do stand. Alcance. As medidas são das manifestações de stand e habilidades de um raio de influência e mobilidade espacial. Durabilidade ou permanência. Medidas de resistência e nível de suscetibilidade a danos e ataques de stand. Essa categoria também pode avançar a eficácia de capacidade de ligação para objetos físicos. Precisão. Mede a precisão de stands e alcance de sua capacidade de influência para alvos específicos. Potencial de desenvolvimento ou aprendizagem. Entre as medidas possíveis funções e utilizações de suas habilidades e poderes de stand. Cada categoria, como por exemplo, é citado na parte como o Jotaro, como exemplo. Porque basicamente ele teve no início da parte 3 o seu potencial de desenvolvimento no ar. Porém no final da parte 6 ele diminuiu para E, porque Jotaro teve muitos anos para aperfeiçoar os seus poderes de stand, ou seja, acabou caindo o potencial de desenvolvimento, porque ele já desenvolveu o Star Platinum ao máximo que poderia em tudo. Ou seja, ele acabou tendo um dos melhores stands no anime. Só que até aí, então... Não, depois eu falo. Cada estatística vai de A para E. Embora rankings de infinito e nenhum também são possíveis. Rankings são definidos da seguinte forma: A para excelente, B para bom, C para razoável, ao mesmo nível que uma pessoa normal, D para fraco e E para muito fraco. Para o intervalo de rankings são definidos da seguinte forma: em range.
Por exemplo, o de forma A tem 100 metros que ele pode alcançar. O B, que são 50, que um exemplo 50 metros, que um bom exemplo disso é o EcoZactor One do Quid, que ele pode alcançar até 50 metros de distância do seu próprio usuário. C, que vão até 20 metros. D, que vão até 10 metros. E E, que vão para 2 metros, que no caso é geralmente os estádios normais, só que eu não diria que todos são assim, porque basicamente muitos desses stands podem se afastar muito do usuário. Eu não diria que são 2 metros, e sim 6 ou até 10 metros mesmo, alcançando um REC D em vez de E. Porque basicamente vamos dar o exemplo do Star Platinum. Na hora, no arco final de Diamond Unbreakable, o Kira vai ativar uma bomba primária perto de uma mulher e está prestes a ativar o gatilho. Porém, Jotaro, ele tá longe o suficiente, então ele parou o tempo e mandou Star Platinum para descer a porrada nele. E isso dá mais ou menos uns 10 metros de distância mesmo. Continuando. Para elaborar atributos potenciais de desenvolvimento diminuir na classificação, como os Smash usuários de seu stand, por exemplo, o Star Platinum, como eu falei anteriormente, ele teve seu potencial reduzido. E deixando seu Star Platinum, deixando um pouco espaço para mais crescimentos. Bom, galera, até aí, ok. Mas eu vou citar alguns exemplos que, da minha opinião, dos stands que alcançaram as melhores rankings. Um desses exemplos é o Zawari do Overheaven, que no caso não é uma obra, é um stand que apareceu no anime, mas ele apareceu em um jogo oficial da franquia, que foi Jojo Kemonobuken Eyes of Heaven, que Dio ele aperfeiçoou e criou um diário chamado Chegando ao Céu, sobre o céu, ou como em japonês, Over Heaven, que basicamente introduz como ele conseguiu chegar a um novo tipo de stand, um novo método. E ele teria tudo, chega de si para cima em todas as suas classificações. Como teve o Dio, não poderia faltar meu personagem favorito de Jojo. Jotaro também teve o Star Platinum, só que não oficial, como Star Platinum Over Heaven, que teve seu potencial todo desenvolvido. Porém, continuando ainda no anime, temos o Rikien, que o Rikien ele desenvolve mais ainda as habilidades. Mas o Rikien vai ter um vídeo. Basicamente o Joro não foi o único que aparentemente conseguiu um Rikien no anime. E o Golden Express Rikien teve sua própria consciência, tipo, como ele próprio diz. Ele pode atacar ou não de acordo contra a vontade de Joro, sem Joro não saber. Essa é a questão. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu não sei se não ficou confuso, eu não sei, cara, meu Deus do céu. Eu não sei como eu vou colocar esse vídeo aqui, porque eu não estou com preguiça de gravar alguma gameplay. Mas é isso, galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E é isso, nice. Arrivederci.